logaritmo natural de x. Qualquer que seja o Q racional, qualquer que seja o x positivo. Então, usando essa propriedade aqui, eu fico com o quê? Com a exponencial de quem? De Q vezes o quê? Logaritmo natural da exponencial de x. Fecha o parênteses, fecha outro, fecha outro. Só que aqui dentro, acabou-se. Quem é o logaritmo natural da exponencial de um número real? É o número. Morreu. Tá aí. Qésima potência da exponencial de x é a exponencial de Q vezes x. Tá certo? Ok? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Na aula, o próximo resultado. Eu sabia que tinha esquecido alguma coisa. Tá? Pronto. Como a derivada da exponencial é ela própria, quem é a derivada segunda da exponencial? Quem é a derivada da terceira da exponencial? Ah, tá certo. Então, deixa eu apagar aqui. Eu acho que eu já posso apagar isso aqui, tá? Só para apagar só. Não, vou deixar as definições aqui. Apagar só isso. Vocês já sabem. A exponencial do logaritmo natural de qualquer número positivo é esse número. Porque a exponencial é a inversa do logaritmo natural. E o logaritmo natural da exponencial de qualquer número real é esse número. Pela mesma razão. Tá? É o que estava aqui. Então, veja o seguinte, ó. Como exponencial é diferenciável e a derivada da exponencial em x é a exponencial em x, qualquer que seja o x real, isso é verdade? Exponencial é de classe C infinito. Exponencial é porque tem todas as derivadas e tudo sempre dá a exponencial. A exponencial de classe o quê? C infinito com quem é a enésima derivada da exponencial em x. Quem é? Exponencial em x, qualquer que seja o x real e qualquer que seja o n natural. Porque a zeroésima derivada de uma função é a própria função. Então, e o resto sai por propriedade. Então, daí, pelo fato da exponencial ser positiva, a exponencial é estritamente crescente. Mas isso eu já sabia. Por outra forma, porque a derivada, a exponencial é a inversa da função logaritmo natural. E se uma função é crescente, a sua inversa também o é. Tá? Então, sai que a exponencial, ela é o quê? Estritamente, porque a derivada primeira da exponencial é positiva em todo ponto, então ela é estritamente crescente em R, e como a derivada segunda é a própria exponencial, portanto positiva em todo ponto do seu domínio, a exponencial também é o quê? Estritamente o quê? Convexa em R.
Tá? Então você já sabe desses detalhes. Tá? Outra coisa, proposição. Olha a proposição. Dados x positivo e q racional, eu posso calcular x elevado a q, não posso? Não posso? Mas sabe quem é x elevado a q? É a exponencial de q vezes o logaritmo natural de x. Mas isso é simples. A prova disso, bem simples, sai da definição. Prova. Olha, se x é positivo e q é racional, então x elevado a q está definido, é um número positivo e, portanto, quem é x elevado a q? É a exponencial do logaritmo natural de quem? De x elevado a q, claro. A exponencial do logaritmo natural de todo número positivo é o próprio número. Só que, novamente aqui, quem é o logaritmo natural de x elevado a q? É q vezes logaritmo natural de x. Acabou, pronto. Tá aí, como é simples. Então, observe, dado x positivo e q racional, x elevado a q é a exponencial de q, logaritmo natural de x. Agora, observe um detalhe. Olha o que se faz em matemática. Não é o que eu vou fazer, é o que é feito na matemática, na literatura. Nós sabemos o seguinte. Dados x positivo e q racional, por definição, isso aqui é a definição, por definição, quem é x elevado a q? X elevado a q é uma raiz, não é? É a raiz mésima de x elevado a quê? De x elevado a n, onde o m é um número natural não nulo, o n é um número que inteiro, e quem é o q? É o m sobre n. Essa é a definição de potência com expoente racional. Potência só está definido para você até agora, foi assim feito no ensino médio, reforçado aqui. Potência com expoente racional é essa definição. X elevado ao número racional é, por definição, essa raiz, x positivo. Q racional, x elevado a q, isso aqui, onde o m é um número não, natural não nulo, aí tem raiz mésima de mamãe, n é um número inteiro e o q é m sobre n, não é? E isso aqui está bem definido porque independe da representação de q como um número racional m sobre n, como uma fração. Só que essa definição, isso é uma definição para x positivo e q racional. Agora, foque nesta propriedade. Isso é definição. Mas há esta proposição que diz o seguinte: se x é positivo e q é racional, quem é x elevado a q? É a exponencial de q logaritmo. Isso não é definição. Isso é uma propriedade, é uma proposição. Foi demonstrada, passivo de demonstração, e está aqui a demonstração. O que é? Opa, é o contrário. Obrigado. Ó, você está ligado, né? Que é quem? Olha o concerto aqui, ó. É n sobre m. Obrigado. É isso mesmo, tá? Estava errado. Estava errado, agora está certo.
Tem. Então você tem essa definição, só que agora você tem essa proposição. Se você olha para o lado, e olha o detalhe, olhando para o lado esquerdo, você tem uma expressão que está definida para x positivo e q racional. Só que quando você olha para o lado direito, essa expressão está definida para todo x positivo e para todo q real. Aqui não tem restrição sobre aonde o q, sobre a que conjunto q pertence. Essa expressão aqui está definida para todo q real. Então, na matemática, se aproveita esta proposição para ter a seguinte definição. Agora a definição. Dados x positivo e y real, por definição, x elevado a y vai ser o quê? Isso aqui é definição, vai ser a exponencial de y logaritmo natural de x. Dada esta definição, estabelecida essa definição, ela, por causa desta proposição, incorpora todo o conhecimento de potência que você já tem do ensino médio. Entendido? Porque ela incorpora essa definição aqui. Então essa definição é consistente com o que já foi feito em termos de definição, potência com expoente racional. Só que agora eu tenho a definição de potência com expoente real. Uma coisa que você não tinha, agora você tem. X elevado a y, quem é? A exponencial de y, logaritmo natural de x. Ou seja, daí, por exemplo, quem é 2 elevado à raiz de 2? Quem é isso, por definição? Você não sabia, agora você sabe. O que é? É a exponencial de quê? Raiz de 2 vezes logaritmo natural de 2. Quem é 3 elevado a π, por exemplo? Quem é? É a exponencial de quem? De π vezes logaritmo natural de 3. Tá? Quem é x elevado a x, ó, para todo x? Quem é? Exponencial de quem? De x logaritmo natural de x, qualquer que seja o x real. Falta um parênteses, falta. Obrigado. Falta um parênteses. Entendido? Então, agora você tem a definição de potência com base positiva e expoente real. Mas aí, você sabe o seguinte, potência com expoente com base positiva e expoente racional satisfaz várias propriedades. Produto de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Quociente de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai o expoente. Potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. A pergunta que não quer calar. Será que com essa nova definição, que é uma extensão da definição de potência com expoente racional para a potência com expoente real, essas propriedades permanecem válidas? Elas valem nesse novo contexto? Valem. Por quê? Aí agora vamos a elas. Tá? Então, a primeira proposição. Ó, vamos aí. Primeira proposição diz o seguinte: dados x positivo e yz reais, x elevado a y mais e é x elevado a y vezes x elevado a z. Continua valendo? Continua. Por quê?
Pelo seguinte, por causa da definição, ó, dados, olha a definição, ó. Olha a definição. A prova pela definição. Dado x positivo e y e z reais, o que diz a definição para x elevado a y mais z? Quem é x elevado a y mais z? Você só tem a definição, quem é? Olha, usa a definição, está aqui a definição. Quem é x elevado a y mais z? Quem é? Vai ser a exponencial de quem? Y mais z vezes o quê? Logaritmo natural de x. Acontece que dentro vale a propriedade distributiva, porque eu tenho produto de números reais. Então isso é a exponencial de quem? Y vezes o logaritmo natural de x, tá certo? Mais o quê? Z vezes o logaritmo natural de x. Então eu tenho agora a exponencial de uma soma, que é a exponencial da soma. Produto das exponenciais. Provei, sim. Então isso é a exponencial de y, logaritmo natural de x, vezes o quê? A exponencial de z vezes logaritmo natural de x. Tá certo? Mas quem é, por definição, de novo, novamente, quem é a exponencial de y logaritmo natural de x? X elevado a y. E quem é a exponencial de z logaritmo natural de x? X elevado a z. Tá? Tá? Observe, olha, e não deixe de observar da definição, observe que dados x positivo e y real, x elevado a y, que é da definição, eu vou botar até aqui juntinho, para não dizer que estava longe, tá? Observe que dados x positivo e y real, quem é x elevado a y? X elevado a y, por definição, quem é? É a exponencial de quê? De y, logaritmo natural de x. E se é isso, é um número positivo. Você não pode esquecer disso, tá? X elevado a y, por definição, será sempre um número positivo. E agora, vem o seguinte, ó. Então, foque agora, vou apagar aqui a proposição, foque agora na definição, tá? Vamos focar na definição. E você tem o seguinte. A próxima proposição diz o seguinte, ó. Dados x positivo e yz reais, x elevado a y menos z, é a divisão de x elevado a y por x elevado a z. E a prova diz, eu já tenho a proposição, eu tenho a proposição anterior, então com certeza eu vou poder escrever o seguinte.
eu posso escrever o seguinte, ó. Dados x positivo e YZ reais e YZ reais, com a primeira conclusão é que x elevado a z é positivo. Mas z é positivo. E